Bom dia, meus amados. Uma manhã maravilhosa. Deus tem sido maravilhoso para conosco. Nós vamos falar nessa manhã, nossa quinta lição. Vamos falar sobre a vida de Davi, homem de Deus, um guerreiro, pequeno, talentoso. Deus usou poderosamente para ensinar o povo de Israel a vencer. Então, eu quero convidar a você, nessa manhã, a estar conosco na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Somos a Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, aqui em Cardoso Moreira. Quero convidar a você, a todos que estão aí na sua casa, para esse momento de culto agradável ao Senhor. Aos nossos irmãos, nós vamos caminhar para o nosso crescimento espiritual, todos nós, para o nosso crescimento espiritual. Deus tem sido um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, e nós estamos aqui para adorar o Senhor. Se você quer conhecer a história de hoje, da palavra do Senhor, você vai poder abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, já pode deixar aberta a sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos conhecer a história de Davi, aquele que Deus tinha ungido, ou melhor, tinha preparado para estar ali diante do povo de Israel. Deus tem propósito para tudo, não é isso? A gente sabe que Deus tem um propósito. E aí já começou Deus preparando Davi para essa batalha. Eu já recebi há um tempo atrás uma mensagem, eu gosto de falar sobre essa mensagem, tá? Deus, ele não tem nada preparado para você, mas ele está preparando você para algo que ele tem. Tá? Então, Deus é um Deus especial, é uma filosofia, mas Deus é assim. Tá? Deus está preparando você. Às vezes somos precipitados, queremos a coisa de imediato, é agora, tem que ser agora, mas tem que ser no tempo do Senhor, é o tempo do Senhor. Às vezes nós vamos conquistar aquilo que Deus preparou para nós no último dia da nossa vida. Mas temos que ser fiéis ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Não fica preocupado com amanhã, não fica preocupado com bens, não fica preocupado com dinheiro, mas invista aquilo que você tem na carreira cristã. Invista na vida espiritual. O maior investimento que o homem faz é na vida espiritual. É na vida espiritual que a gente cresce. Então, eu peço a você que agora é o momento de você olhar para o Senhor. Se você olhar para as coisas materiais, você vai danificar a sua amizade com Deus. Então, vamos olhar para o Senhor. Que Deus nos abençoe, esse Deus maravilhoso. Nós vamos orar ao Senhor, uma oração de gratidão, uma oração de intercessão, uma oração de louvor ao nosso Deus, por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Eu quero convidar a irmã Gilda, ela vai estar vindo ao microfone, para poder, nesse momento, orar ao Senhor. Uma oração de gratidão, uma oração de intercessão, uma oração de louvor a esse Deus tremendo, maravilhoso. Oramos. Senhor eterno Deus, grandioso és tu, Senhor, sobre nossas vidas, a qual o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, livrado-nos do mal. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, o dia que o Senhor nos fez, o dia a qual estamos aqui, Senhor, reunidos para te louvar, para adorar, para agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Senhor, seja com o estudo que vamos ter agora na Escola Bíblica Dominical, que ela venha, Senhor, ser uma escola, Senhor, para a qual venha nos acrescentar coisas, Senhor, boas, coisas vindas, Senhor, do Senhor para os nossos corações. Que possamos, ó Deus, ser sempre grato a Ti por tudo que o Senhor nos tem feito. Abençoa, Senhor, também a vida dos Teus missionários que andam, Senhor, no Teu propósito, fazendo, Senhor, a Tua obra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Abençoe a vida do Teu servo, pastor Helenilson, que estará nos conduzindo, Senhor, a este belo estudo. E que nós possamos, Senhor, abrir os nossos corações para enchermos, Senhor, das coisas que vêm de Ti. Fica conosco e dá-nos, ó Deus, um dia de paz,
para que possamos ter um dia de louvor a Ti, Senhor, e que tudo que for feito seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, e em nome de Jesus é que Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 25. Grande amor, amor de Deus. Hino número 25 do nosso cantor cristão. Você vai poder nos acompanhar cantando conosco essa bela melodia do nosso cantor sacro, cantor cristão. E grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, pra se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, se tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém pois deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, se tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nos fará é nos ver dado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, se tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Amém. Deus abençoe os amados do Ministério de Louvor, nos ajudando nesse hino maravilhoso de louvor ao nosso Deus. Sem muita delonga, eu quero convidar você aí a abrir a sua revista. Nós vamos falar sobre essa diversidade. Abra a sua revista aí na página de número 5. Nós vamos falar sobre quando a diversidade é gigante, tá? Nós se prepara para você observar os textos bíblicos, ok? E o nosso tema é esse aí, quando a diversidade é gigante. Então, a gente sabe, tá, dessa diversidade, ela é gigante, ela vem no momento em que a gente não está nem esperando, mas a gente tem que estar preparado para a diversidade. Davi, ele era um homem que enfrentou as lutas e provações, mas ele foi um homem preparado, lapidado por Deus. Quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas. Davi, ele cuidava das ovelhas no campo. Ele era o filho mais novo de Jessé. Jessé tinha muitos filhos, né? E 3 deles já estavam na guerra, tá?
foi alistado para o exército. Chegou a uma certa idade, o exército veio e apanhou os 3 filhos de Jessé para a guerra. Mas Davi era o mais novo e ele foi para o campo cuidar das ovelhas. Bem, lá no campo, o Senhor preparou Davi. Davi foi preparado por Deus, foi lapidado pelo Senhor para que ele pudesse enfrentar o grande gigante. Da mesma forma, nós que somos filhos de Deus, nós somos preparados. E o nosso preparo é através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos prepara, mas quando nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor, Deus, Ele quer que nós deixemos as nossas vidas à disposição dEle. Tem muitas pessoas resistentes, sabemos disso, eu e você, nós sabemos disso. Há muitas pessoas resistentes, há muitas pessoas que gostam de comandar suas próprias vidas. A minha e a sua vida deve estar nas mãos do Senhor, o controle é dEle. Lembra que eu falei no início? Às vezes as pessoas estão de olho nas coisas terrenas e esquecem das coisas excelentes que são as espirituais. Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele cuida de nós mesmo em meio às adversidades. Que são adversidades? Adversidades são os problemas que vêm de encontro a nós. Israel estava enfrentando a adversidade. O maior problema de Israel era os filisteus, era o exército, aquele exército dos filisteus, homens preparados de guerra, homens que tinham um referencial. O referencial daqueles homens era um guerreiro humano chamado Golias. Golias, ele tinha quase 3 metros de altura. Era conhecido como gigante. Ninguém vencia o Golias, um homem de quase 3 metros, um homem que tinha uma armadura de 30 quilos, e ele tinha ali uma espada na mão, feito de acordo com a proporção da sua altura. Então, antes que os homens chegassem tão perto, ele matava 3, 4, 5 de uma vez, porque ele era gigante, ele conseguia, com a sua espada, cortar as cabeças dos pequenos, porque ele era gigante, mas ele não se intimidou, tá? Ele não se intimidava com o exército de Israel, ele não se intimidou com o nosso Deus, ele quis enfrentar o nosso Deus, como enfrentou. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, que ele preparou o homem mais insignificante para o exército, o mais insignificante para o rei Saul, o mais insignificante para a nação, que ele nem vivia na sociedade. Davi, ele tomava conta das ovelhas nas caladas da noite, durante o dia ele ia dormir, mas só que ele escapou um pouquinho para ver os seus irmãos estavam na guerra, porque Jessé pediu para que ele fosse lá ver os irmãos. E naquela caminhada, Jessé, ele foi um pai bondoso, maravilhoso, mandou levar uma éfa de farinha, mandou levar para o rei Saul queijos para que ele pudesse comer, porque Jessé, ele fazia queijos do leite das suas ovelhas, e ele era um grande vendedor ali, um produtor rural, e Davi, ele estava sendo lapidado pelo Senhor. As adversidades sempre vêm, nós temos que estar preparados. Muitas pessoas, ela cai diante da adversidade, porque não coloca a sua confiança no Senhor. Muitas pessoas, quando estão muito bem na vida, presta bem atenção, muitas pessoas, quando estão bem na vida espiritual, estão caminhando bem, aí parece algo que enche os olhos, aí ele vai, esquece do Senhor e vai correr atrás do seu futuro material, seu futuro terreno. Essas coisas por aqui passam. Ninguém vai levar nada. Quando a gente for para a sepultura, o único espaço que nós temos é um espaço de 2 metros, de 2 metros e pouco, aonde vai ser depositado o corpo.
nós não levamos nada desse mundo, nós não somos dono de nada, somos administradores. Tudo que a gente conquista aqui fica para os filhos, fica para os netos, e aí vai passando para as outras gerações, todos vão, ficam tudo aí. Mas uma coisa que nós temos que saber administrar é aquilo que o Senhor nos deu, o talento, a sabedoria, viver para o Senhor. Isso sim, vai ficar na nossa mente. Porque quando Jesus voltar, Ele vai dizer para aqueles que militaram, para aqueles que trabalharam, para aqueles que foram guerreiros, como Davi, para aqueles que teve fé, como Davi, para aqueles que não aceitavam a afronta como Deus, como Davi, Jesus vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança. O reino dos céus está preparado desde a fundação do mundo para aqueles que vivem para a glória de Deus. Olha o que está escrito aí na sua introdução. A vida é um enfrentamento diário. As adversidades parecem ser gigantes, sem solução. Elas podem nos cercar por dia, meses ou até anos, tirando o nosso sono, a nossa alegria, a nossa paz. Gigantes que nos amedrontam, tirando-nos, levantando-nos o desânimo, o medo, a insegurança, a angústia, a ansiedade. É verdade. Essas coisas vêm para nos tirar a alegria, vêm para nos roubar a alegria, para nos tirar a paz, para deixar as pessoas inseguras. Porém, o crente fiel, ele vai continuar firme, porque as suas raízes estão no reino de Deus. Essa semana nós estávamos passando na BR, que liga Campos a Cardoso Moreira, e aí a gente estava vendo muitos galhos caídos, árvores arrancadas, e ali numa curva que tem da chegada aqui de Cardoso Moreira, havia ali um carro que bateu em uma barreira, amassou, mas as pessoas estavam com poucas escoriações, né? Agora, observamos, ali eu pude observar uma coisa: o vendaval conseguiu arrancar uma árvore. Como consegue arrancar as árvores? Porque elas não têm raízes. Elas não têm raízes que se aprofundam e que aguentam as tempestades da vida. Porém, a palmeira, ela tem raízes profundas. Os coqueiros, a gente observa que é de entortar. As palmeiras continuam firmes, porque elas são muito fortes, muito firmes, são largas ali, têm profundidade, mas elas não caem. Mas aquelas árvores que têm poucas raízes, o vendaval consegue derrubar. Queridos, quantos crentes estão arrancados porque não têm raízes? Quantos crentes estão sofrendo e sabem que podem voltar e caminhar para o Senhor, mas não olha para o Senhor, não coloca a sua vida no Senhor, sabe que tudo isso é consequência da ganância, mas não querem voltar para o Senhor. É interessante que Davi, ele não tinha ganância. Davi, ele se preservou para o Senhor, e a Bíblia diz que ele ficou à disposição do Senhor. Ele andava para o Senhor, ele não gostava que falasse mal do Senhor. O primeiro ponto vai dizer que o grande desafio. Em 1 Samuel 17, versículo 10, 1 Samuel 17, versículo 10, vamos ler esse versículo para que a gente possa observar o texto, tá? 17, 10, vai nos dizer assim: disse mais o filisteu: desafio hoje a fileira de Israel, dá-me um homem para que nós pelejemos. Aí, ele estava desafiando. O mundo é desafiador, é verdade. Tem desafiado muitos crentes têm caminhado para esse mundo porque se sente desafiado. Não, eu vou conquistar, eu quero conquistar. As pessoas querem viver de conquista, e se não conquistar, vivem insatisfeitas. Há muitas pessoas vivendo insatisfeitas porque não conseguiram conquistar aquilo que colocou no seu coração. E ele, o filisteu,
ele era desafiador, porque ele era o soldado mais bem pago, mais venerado, mais idolatrado da nação dos filisteus, porque ele era o referencial. Ele era o referencial. Ele tinha os seus deuses, mas ele era o referencial. Hoje, muitas pessoas querem ser referencial, mas não olham para Jesus. Jesus é o nosso referencial. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Paulo, ele colocou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O referencial de Paulo era Cristo. O meu referencial é Cristo. O seu deve ser Cristo. Não deve ser o homem, mas deve ser o Senhor. E ele entendeu entendeu que ele era o referencial do povo de Israel, ou melhor, dos filisteus. Golias zombou, está aí no primeiro ponto, ameaçou, tentou desestruturar psicologicamente o exército de Israel. Aquele soldado tinha medo de Golias, tinha medo, porque ele era grande, ele era poderoso. Quando ele avançava, os medrosos dos soldados de Israel corriam, porque tinha medo. Eles tinham medo de morrer, eles tinham medo do gigante. Há muitas pessoas hoje com medo do gigante. Qual é o gigante que está afrontando você? Qual é o gigante que está afrontando a sua família? Qual é o gigante que está te amedrontando? Saiba que acima do gigante há o nosso general, que é Cristo. Ele era um soldado filisteu, considerado gigante por ser quase 3 metros de altura. Usava aí um capacete de bronze, armadura pesada de quase 60 quilos. O gigante que nos aflige hoje também faz o mesmo. Bota medo, tem botado medo nos crentes. Há muitos crentes com medo. E nós, como os filhos de Deus, nós temos que desafiar, temos que ter precaução sim, mas temos que viver para o Senhor. Porque as almas perdidas estão aí, estão precisando da nossa ajuda. Não podemos pensar como alguns: eu salvando a minha vida está muito bom. Não, eu tenho que salvar do meu próximo. Eu tenho que salvar de outras pessoas. Eu preciso levar o evangelho aos confins da terra. Eu preciso levar a palavra do Senhor àqueles que precisam. Eu preciso anunciar a palavra do Senhor. Nós não podemos ficar preocupados com os gigantes ou com as coisas materiais, mas devemos colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Devemos ser instrumentos de bênçãos na mão de Deus. Davi, porém, diz a palavra do Senhor, está aí no parágrafo seguinte: um simples pastor beduíno, jovem, mas moço de seus irmãos, o mais moço de seus irmãos, surge como pedrinha, uma funda, versículo 40, 17, 40, Davi, ele surge aí, é agora, como aquele que queria salvar a nação. Então tomou na mão seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos, liso, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi se chegando ao filisteu. E ele ficou olhando. Quem é essa criança que vem para me desafiar? Quem é esse baixinho que vem para me desafiar? Quem é esse homem insignificante que vem para me desafiar? Por que não manda um homem de guerra, um homem valente, vai me mandar essa criança, mandar esse insignificante? Aí ele disse: vou cortar esse aí, vou jogar para as aves do céu, para as bestas feras do campo comer. E ainda achava que ainda era pouca carne, porque Davi era muito pequeno. Mas a Bíblia diz que Davi estava ali. Mas por que Davi disse isso? Ou melhor, por que Davi foi? Porque quando Davi, ele foi levar a farinha, e quando foi levar a alimentação ali para os seus irmãos, ele escutou Golias lá gritar:
que ele iria destruir a nação de Israel, porque o Deus de Israel não era Deus que poderia desafiar, um Deus sem rosto, um Deus que não andava, um Deus que não aparecia, mas os deuses deles eram deuses que estavam ali na frente da guerra. E Davi disse: quem é esse incircunciso? Quem é este homem que desafia o Deus de Israel? Davi falou para a nação de Israel, Davi falou andando no meio das fileiras de Israel: vocês têm que se encorajar, vocês não precisam temer, porque o Deus que nós servimos é um Deus grande, nós não podemos ter medo desse incircunciso, desse homem que vem desafiar o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Davi se sentiu machucado com aquilo, e ele procurou o rei para que o rei então tomasse uma posição contra aquilo ali, mas até o rei tinha medo. O rei dizia: esse homem é muito grande, esse homem é forte, como que a gente vai desafiar? Em uma montanha estavam os filisteus, na outra montanha estavam os filisteus, e havia um vale, que aquele vale eles deveriam descer para guerrear lá embaixo, e se Israel descesse, morria todo mundo, porque eles tinham medo de enfrentar os filisteus. Mas Davi reconheceu que aquele filisteu afrontava a Deus, o Deus vivo, que aquela batalha era espiritual. Aquela batalha era espiritual, por isso declarou: você vem contra mim com espada, lança, dardo, mas eu vou em nome do meu Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você zomba, a quem amaldiçoa. Versículo 45, está escrito aí. Você está zombando de um Deus vivo. Davi, porém, respondeu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Deus de Israel, o Senhor de Israel, a quem tu afronta. Davi, ele era um homem de coragem, um homem desafiador, um homem que colocou a sua vida à disposição do Senhor. Davi reconheceu que aquele filisteu afrontava era um Deus poderoso, era um Deus maravilhoso, e ele não poderia aceitar aquele desafio, ou melhor, ele não poderia aceitar a palavra daquele homem. Ele achava que o exército de Israel deveria vencer aquela batalha. Mas Davi, ele foi usado por Deus para ir àquela batalha. Nós estamos numa batalha, meus irmãos. E a batalha que nós estamos vivendo hoje é uma batalha santa, é uma batalha espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual, essa é a verdadeira batalha espiritual, porque o apóstolo Paulo diz que nós não podemos lutar contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os espíritos da potestade, nos lugares aonde nós temos que batalhar e vencer. Ponto 2 diz que encontre-se em Deus. O versículo 16 do capítulo 17 vai nos dizer claramente: chegue-se, pois, o filisteu, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Era um ataque, ele estava levando terror à nação de Israel. A cada vez que ele chegava no alto daquela montanha e dava uns passos em direção para a nação de Israel, os soldados tremiam, psicologicamente eles estavam fracos. E iria chegar a ponto, se Davi não tivesse ali para enfrentar o gigante, eles iriam se entregar para ser escravos dos filisteus, porque psicologicamente eles estavam abalados, estavam fracos, estavam se entregando. Saul já estava até pensando, vamos pensar assim, de entregar a nação para os filisteus, porque eles estavam ali psicologicamente fracos. Não dá, não adianta, nós já perdemos a batalha, o exército deles é bom, mas tem um detalhe, eles têm um referencial, eles têm um gigante, nós não temos ninguém. Mas Deus disse: opa, para lá, eu tenho um baixinho, eu tenho um pequenininho. Mas como? Se ele tem um gigante, nós temos um baixinho. Deus sempre usa as coisas insignificantes que o mundo acha para vencer as batalhas desses dias. É assim.
Ele pegou o apóstolo Paulo, que era insignificante, que era perseguidor, mas transformou em um grande guerreiro na batalha espiritual, na qual converteram muitas almas. Ele pegou o apóstolo Pedro, que era insignificante, que não tinha leitura, que era analfabeto, e ele pregou e se converteu quase 3.000 almas, ou mais, muito mais do que isso. Deus é o Deus que panha o insignificante e transforma em algo poderoso para a batalha. A Bíblia diz que precisamos compreender que a adversidade e sofrimento fazem parte da vida. Está aí. Na página 44 nós vamos encontrar que assim não podemos, ou melhor, o fato de conhecer a Deus, porém, não nos impede de passar por momentos difíceis. É verdade. Você conhece a Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Porque o mundo, as pessoas vivem de qualquer maneira e vivem bem, e a gente aqui passa por tantas lutas, provas, aflições, adversidade. Deus nos preparou para isso. As pessoas do mundo não estão preparadas para isso. Quando vêm as provas, as lutas, essas provações tremendas, eles querem dar cabo na vida, eles atacam uns aos outros. Nós estamos vencendo, queridos, o triunfo da fé. Está aí no terceiro ponto, 1 João 5, 4 e 5, vai nos dizer sobre o triunfo da fé. Quando o apóstolo ele escreve, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser o Cristo, o Filho de Deus? Pode abrir a sua Bíblia aí, você vai encontrar esse texto, 1 João 5, 4 e 5. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, a minha, a sua fé. Tem fé? Se você tem fé, você vai vencer. Mas a fé vai além daquilo que muitos pensam. A fé é colocar a vida à disposição do Senhor. A fé é ter coragem para ir à igreja, para estar junto com os irmãos, para cantar, para louvar, para viver, para pregar o Evangelho sem ter medo das coisas que estão acontecendo aí fora. Tenha fé. Seja prudente também. Davi era jovem. Era um jovem pastor de ovelha. Conhecia os perigos do campo. Enfrentou ursos, enfrentou leões. Quando o leão vinha, apanhava a ovelha, Davi corria atrás. Um homem pequenininho, um rapaz baixinho, ele então matava o leão e trazia a ovelha de volta. Verdadeiro pastor, cuidador das ovelhas. O urso, quando vinha, ele matava o urso e ele falou para Saul: eu sou o filho de Deus que mata o leão, que mata o urso e que salva a ovelha e que sempre foi dirigido pelo Deus vivo e poderoso. Meus amados, conhecer a Deus é um parágrafo que você vai ter aí na sua lição, na página 44. Conhecer a Deus é o mais importante para enfrentar as adversidades do dia a dia, pois é necessário para enfrentá-las em condições de vencer. Usar as armaduras espirituais. Usar as armadilhas espirituais. Você precisa conhecer a Bíblia, mas não é conhecer a Bíblia por leitura, é conhecer a Bíblia pela luz da palavra. É você ler, guardar, entender e viver a Bíblia. Porque tem muitos crentes que não vivem a Bíblia. Tem muitos crentes que não vivem da palavra. Tem muitos crentes que não andam de acordo com a palavra. São crentes fracos, são crentes problemáticos, são crentes que qualquer coisinha, não vou na igreja. Precisamos ser crente de verdade, precisamos viver da palavra, andar da palavra, comer da palavra, para triunfar na beleza e santidade do Senhor. Davi não teve medo. Não, Davi não teve medo. Ele não deixou-se intimidado. O gigante falou para ele: eu vou te partir em pedaço, vou jogar você lá no campo, para as aves do céu comerem, para os animais do campo comerem, você vai ficar lá.
os seus ossos vai ficar para toda a vida lá no chão. Davi não teve medo, não. Davi não se intimidou. E nem o seu psicológico sentiu. Não. Você não conhece o meu Deus. Você não conhece o meu Deus? Meu Deus é um Deus que você está falando que não tem rosto. Não fala, não anda, mas Ele move dentro de mim, está aqui comigo. O filisteu riu, o gigante riu, Golias riu. Mas quando Davi botou a pedrinha ali e começou a balançar, o filisteu estava rindo. Você vai querer me matar com essa pedrinha? Davi soltou e a pedra bateu na testa. Ele então caiu, ficou tonto. Davi não perdeu tempo. Arrancou da espada, tirou-lhe a cabeça. E quando Davi arrancou a cabeça e apresentou a cabeça do Golias, o exército de Israel então se encheu de poder e correu atrás dos filisteus até destruir todos os soldados filisteus. Israel triunfou por causa da fé de um homem pequeno, baixinho, insignificante, mas com todo o poder de Deus. Tem que ter alguém para dar uma injeção da fé nos outros. É preciso ter alguém de coragem. É preciso ter alguém que tenha uma fé genuína, poderosa, para mover o coração de muitos. E Davi foi esse. Davi moveu os corações. Davi, ele conseguiu mover os corações daqueles soldados. Um homem simples, pequeno, que vivia fora da sociedade, porque tomava conta das ovelhas à noite, mas ele era movido pelo Espírito Santo de Deus. Você quer vencer na vida? Você quer vencer as batalhas da vida? Você precisa colocar, ou melhor, deixar a sua vida à disposição do Senhor, acreditar no Senhor. Saber que o Senhor é o Deus da sua vida. Não adianta dizer eu conheço a Bíblia se você não conhece a luz da Bíblia. Não adianta dizer que você conhece a Deus se Deus não pode dirigir a sua vida. Deus, Ele quer dirigir a sua vida. Ele não quer que você tome conta de nada. Ele quer tomar conta da sua vida e fazer o que Ele quer. Às vezes nós queremos, é o nosso querer, mas esquecemos do querer de Deus. Concluímos, onde diz que, logo no início está escrito assim: temos enfrentado gigantes, nunca vistos por nós. Temos enfrentado. A cada dia, tem um ditado popular, as pessoas escreveram isso aí: eu mato um leão por dia. Então eu vou mudar, nós enfrentamos um gigante por dia. Todos enfrentam um gigante por dia. Seja com o filho, com a filha, seja no emprego, seja consigo mesmo, os problemas, a doença. Você enfrenta um gigante por dia. Mas você é capaz de derrubar o gigante com a sua fé. Assim como Davi, é preciso fazer a escolha e enfrentar ou fugir. Davi preferiu enfrentar, ele não fugiu. Davi diz: eu não sou homem de fugir das batalhas. Então você tem que dizer a mesma coisa: eu não sou servo ou serva que vou fugir das batalhas, porque o Deus que está sobre mim, Ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Cuide de sua saúde física, mental e, antes de tudo, a espiritual. Cuide. Olha, nós estamos nessa pandemia, usa álcool gel, passa álcool nas mãos, lava as mãos com sabão, use máscara. A pandemia não acabou. As pessoas estão aí vivendo como acabou. Não, continua morrendo gente. Agora não importa se eu e você temos que morrer, mas que morramos para a glória do Senhor, sem medo do gigante. Mas vamos cuidar da nossa saúde física. Vai ao médico, vê como é que está o coração, vai lá, toma os seus remédios direitinho, não fica dando, não pense que você é autossuficiente, não, você é dependente de remédio, toma os remédios, cuide da sua saúde, mas cuide também da sua vida espiritual. Não fica só pensando na vida material, comprar, vender, se enriquecer, guardar para o futuro. Seu futuro é Deus. Você não é pequeno nem insignificante. Está aí.
Segundo Deus, você é escolhido. Davi foi escolhido para matar o gigante. Você também é um escolhido, uma escolhida para vencer o gigante. Talvez você, mulher, você é escolhida para matar o gigante que aflige agora a sua família ou sua vida financeira, espiritual, não sei. Talvez você, marido, é escolhido também para enfrentar o gigante que aflige a sua família ou algo que está te deixando atordoado. Você é um escolhido. Nós somos escolhidos. Agora, seja fiel em tudo. Seja fiel em tudo. O Deus que nós servimos, Ele quer ver de nós a fidelidade. Davi, ele era fiel. Se quisermos vencer o gigante, temos que ser fiéis. Coloca a sua vida à disposição do Senhor. Não pense que você é baixinho ou é grande, que você não tem valor. Tem sim, você tem valor. Todos nós temos valor, você também tem valor. Tá? Todos nós temos valor. Porque o Deus que nós servimos, Ele valoriza os seus filhos. Ele valoriza. E Ele dá valor àquele que trabalha diante dEle e que vive para Ele. Deus abençoe a cada um de nós. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a minha família, Deus abençoe todas as famílias que vivem para a glória de Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor continue sobre cada um de nós. Nós vamos orar para encerrar, nós vamos vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Mãe Lenilza, por favor, diaconisa, Mãe Lenilza Barbosa, serva de Deus, vai estar orando ao Senhor nesse momento. Nós vamos orar em favor dos que estão enfermos, tá? A irmã Jaldeci, Deus abençoe minha irmã, a Ivanete, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Gessi Carvalho, Deus abençoe a Elza Maria de Souza Amaral, Deus abençoe a Elza Morales, Deus abençoe o Silvano dos Santos, Deus abençoe a irmã Maria Íris, Deus abençoe aos nossos irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês aqui presente, a irmã Eulina, Deus abençoe aos missionários, Deus abençoe a irmã Helenilza. Fale com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, aqui mais uma vez, Senhor, te agradeço porque estamos em sua casa, ó Deus, junto com os meus irmãos, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando a cada um lá aqui representado, Senhor, a cada família, Pai. Te agradeço, Senhor, por também as pessoas das redes sociais que nos assistem, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando também os enfermos, ó Deus, que possa estar visitando cada um deles, ó Pai, e dando força e curando-os, Pai. Toma conta, Senhor, do nosso Brasil. Enfrentamos, Pai, a pandemia, ó Deus, mas que o Senhor, Pai, possa estar com sua mão santa sobre nós, ó Deus, ajudando-nos, Pai. Ó, meu Pai do céu, toma conta, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, ó Pai, pelo estudo, ó Pai, da sua palavra, Senhor. Que possa, então, Senhor, estar em cada coração, ó Deus. Que possa, Senhor, com essa lição, ó Pai, estar ajudando, ó Pai, os irmãos, ó Pai, a refletir, ó Pai, sobre a palavra, ó Deus, de Jesus Cristo, ó Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Dê-nos saúde, ó Pai. Dê-nos coragem a cada dia, ó Deus. Que o Senhor possa estar com cada um, Senhor, em seus braços, ó Pai Santo. Obrigado, ó Pai. Ajude-nos, Pai, a caminhar a cada dia, ó Deus. Abençoa o pastor que está em frente ao seu trabalho, ó Deus, dando sabedoria a ele, Senhor, junto de toda a sua família, ó Deus. É isso que eu venho a te pedir e te agradecer em nome do seu Filho amado, Jesus, não só hoje, Senhor, mas para todos sempre. Amém, ó Deus.